Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, Deus os abençoe. Nesse domingo, hoje é dia 10, né? É isso? Dia 10 de julho, quase, né? Julho de 2022. A gente está comemorando o aniversário da nossa igreja, o 14º aniversário. Já somos quase adultos, né? Quase adultos. Quero saudar todo mundo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Espero que tenham passado um bom final de semana, aqueles que vieram de longe, né? Tenham passado um bom final de semana. Deus nos brindou com um final de semana extraordinário, né? De sol, de céu azul, de temperatura agradável. Foi muito bom, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Ontem tivemos o culto, foi uma bênção, né? E hoje vamos então fazer outro culto ao nosso Deus, vamos cultuar a Deus. Eu queria que você abrisse junto comigo a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor, no capítulo de número 24 e no verso de número 23. Eu quero hoje compartilhar com você uma mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E eu quero falar aqui sobre buscas, encontros e perdas. Eu vou falar para você algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração hoje à tarde. Faz algum tempo já que eu estava orando, conversando com o Senhor, e Deus então trouxe essa mensagem ao meu coração em Mateus 24. Você sabe que esse texto é um sermão profético de Jesus Cristo, trata sobre uma série de coisas, mas eu vou me utilizar do texto que nós vamos ler agora para te falar sobre busca, né? Sobre procurar, sobre encontrar e também sobre perder. Você já encontrou? Mateus 24, verso 23. A minha Bíblia diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as aves de rapina. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Papai, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos ver, abrir os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra, e que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que possamos compreendê-la. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco hoje de uma maneira simples, como o Senhor é simples, para que todos nós possamos ouvir, entender, compreender, e assim, meu Deus, tenhamos a nossa fé aumentada no Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém e amém. Jesus, nesse texto, se utiliza de várias estratégias de comunicação. Fala sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro.
Ele fala sobre coisas que aconteceriam perto e coisas que aconteceriam longe. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre um assunto um pouco mais complicado. Porque falar sobre profecia é fácil, falar sobre revelação é fácil também. Mas a gente falar sobre nós mesmos é muito difícil, né? E quando a gente busca a palavra de Deus, quando a gente busca o entendimento, o conhecimento da palavra, nós aprendemos a nos conhecermos, a nos encontrarmos. Se você não sabe quem é, se você não sabe o número do teu RG, o número do teu CPF, você não sabe o endereço da tua casa, se você não tem nenhum tipo de referência com relação a essa informação, você tem um problema sério na sua vida, porque se você não sabe quem você é, você nunca sabe quem você será. Se você não sabe onde você está, você nunca vai saber para onde você vai. Então nós precisamos estar posicionados no tempo com relação a quem somos, de onde viemos, a quem servimos e para onde nós queremos ir. E Jesus Cristo fala sobre pessoas que são chamadas, impelidas e empurradas a irem, apesar do Evangelho, apesar da palavra de Deus, apesar dos ensinamentos, muitas pessoas são conduzidas e levadas a lugares aonde não desejariam ir. E só percebem que foram para esses lugares quando chega lá, e aí fica difícil de sair e voltar. Jesus inicia o texto no verso 23, dizendo: se alguém vos disser. Irmão, existe uma coisa muito complicada dentro da igreja, que é o irmão me disse. Pastor, mas um irmão me disse. Pastor, mas um pastor me disse. Eu escuto tanto isso, vocês não têm noção. Ah, mas uma missionária da Assembleia de Deus me disse. Uma missionária da Deus e Amor me disse. Uma missionária do Caixa Prego me disse. Uma missionária do Brejo me disse. Um missionário das Árvores Compridas de Israel me disse. Mas você precisa entender e aprender que nós somos dirigidos e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, que é baseado na palavra de Deus. E absolutamente ninguém poderá te dizer alguma coisa para que você cumpra, obedeça, ouça, vá ou venha, suba ou desça, se não tiver base na Bíblia. Quantas pessoas que andam por aí dizendo assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Quantas pessoas que andam por aí dizendo: olha, Deus disse para você correr para o monte, mas Deus não falou nada. Olha, Deus falou para mim que é para você correr para a praia, mas Deus não falou nada. Deus falou para mim que os tempos estão difíceis, que nós temos que se esconder lá no sítio, mas Deus não falou nada. Então, quando nós ouvimos, eu ouço, muita gente vem conversar comigo: ah, pastor, eu estou desempenhando essa obra porque eu recebi uma palavra profética do fulano, do ciclano, mas e se não foi Deus que disse? E se não era Deus, irmão? E você tomou um caminho que não era a vontade de Deus, você foi para um lugar onde Deus não queria. Quantas pessoas que têm um estabelecimento comercial, têm um negócio, e falam: meu negócio não vai bem porque o meu ponto é ruim. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, pastor, a nossa igreja não vem ninguém porque é escondido, o ponto é ruim. Quem escolheu o lugar de montar a igreja? Foi você ou foi Deus? Eu certa vez ouvi um pastor aqui de Guaratuba. Ele tinha uma igreja muito grande aqui, muita gente. Então ele disse para mim mesmo, ele falou: pastor, eu vou lá para Paranaguá, vou abrir uma igreja lá, porque Deus mandou que eu vá para Paranaguá, porque a nossa igreja vai expandir.
Ele foi para lá, ficou 120 dias e teve que voltar atrás. A igreja não deu certo, a vida dele ficou uma droga. Ele, quando chegou aqui, a igreja dele estava acabada, tinha perdido os seus membros. Então ele encontrou comigo de novo. E eu disse: e aí, irmão, como é que você está? Ele disse: não estou muito bem, porque aconteceu isso. E eu tive que voltar atrás. E agora minha igreja está assim, não tem ninguém, eu estou na prova. Eu disse: espera, mas não foi Deus que disse para você ir para Paranaguá? Por que não deu certo? A minha Bíblia diz que quando Deus manda, isso acontece. A minha Bíblia diz que na terra o meu Deus tem todo o poder. A minha Bíblia diz que o meu Deus é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas. Se Ele tem ciência de todas as coisas, como é que Ele te colocou num ponto que é ruim? Como é que Ele te levou, irmão, para uma esquina que não tem ninguém? As pessoas atribuem a Deus coisas que Deus não fez. As pessoas atribuem o seu insucesso. As pessoas atribuem a sua tristeza. As pessoas atribuem a falta de sorte à vontade de Deus. Mas isso é uma mentira deslavada. Ah, pastor, Deus mandou eu comprar esse carro, aí na 12ª parcela tem que devolver para o banco porque não pôde pagar. Ah, eu fui comprar um carro, mas Deus falou que era para mim comprar o melhor. Aí eu comprei esse, é caro, mas Deus vai honrar. 3 meses está lá o banco, dá o carro de volta. Ah, eu fui lá ontem que eu podia falar, hoje não dá para falar Magazine Luiza que está falido, mas Casas Bahia também não dá. Ir lá comprar na Prisma Eletromóveis, Ventania Eletromóveis, fui lá, e aí tinha um guarda-roupa daqueles enorme, 2,30 m, dá no pé direito da minha casa, e daí eu já comprei os 2 bidê, comprei uma cama, box, colchão, tudo novo, deu 15 mil, mas parcelei em 24 suaves prestações de R$800, e aí você pergunta: mas irmão, você ganha só 1.500, Deus disse para eu comprar o melhor, que Ele ia me honrar. 90 dias, Deus está seprocado, seraziado e mal falado na loja. Porque quando o crente comprou, ele disse: Deus mandou eu comprar, porque Ele ia me dar o melhor da terra. E de repente o carnê dela está no Seproc. Quanta gente que atribui a Deus o seu fracasso. Quanta gente, irmão, que está falando Deus disse, quando Deus não falou nada. Quando alguém vem conversar comigo e eu digo: irmão, Jesus, irmão, por que você está nesse negócio aí? Ah, mas Deus usou fulano de tal e falou para mim que era de Deus. Eu falei: sinto muito, irmão, mas você foi enganado. A cigana só tomou o seu dinheiro. Ao ler a sua mão, ela lhe enganou. Eu não estou falando só de mulher, não. Estou falando porque é mais comum a gente ter missionárias do que missionários, né? As missionárias são muito comuns na igreja. E aí eu fui lá e a Vaza falou para mim que era para casar, pastor, que Deus estava no negócio. E agora eu descobri que meu marido já era casado. Malandro, roubou minhas joias, o desgraçado, e sumiu. Eu falo: vai lá na missionária e manda ela pagar, devolver tudo que você perdeu. Quando que as pessoas vão parar de ouvir os homens, irmãos, e vão começar a ler a palavra de Deus? Quando que as pessoas vão parar de prestar um culto emocional a Deus e vão começar a prestar um culto racional? Quando que as pessoas vão parar de correr na igreja atrás de profeta? Quanta gente que liga para mim esses dias, uma mulher, Jesus,
Ligou para mim e disse: pastor, quanto é que você cobra a consulta? Eu comecei a dar risada. Eu disse: alguém disse para você que eu cobrava? Ela disse: não, é que eu oro para o pastor fulano de tal, se eu falar o nome, você cai para trás. Eu ligo para o pastor fulano de tal, ele cobra R$1.000, o pastor fulano de tal é 2.000. Profetas, homens de Deus. E quando eu vi você, eu disse: nossa, eu preciso que esse profeta me dê uma oração, me dê uma revelação, me dê uma profecia. Pastor, pelo amor de Jesus, me diga quanto o senhor cobra, que eu faço Pix agora. Eu estou falando sério isso para vocês, não é brincadeira. É sério que eu estou te falando, muito sério. Eu disse: irmã, desculpe, mas você não faz parte do meu rebanho. Não, eu congrego na igreja. Não vou falar qual. Eu disse: então não posso orar por você. Por quê, pastor? Eu disse: porque eu só oro para as minhas ovelhas. Você não é minha ovelha, eu não oro por você. E eu não quero seu dinheiro. Liga lá para o pastor que cobra 1.000, ele certamente vai te dar uma profecia do jeito que você quer ouvir. Eu não tenho tempo para você, desculpe. Quantas pessoas estão procurando Deus em outras pessoas? Quantas pessoas estão buscando aquilo que Deus tem para dar e não o Deus que dá? Quanta gente, irmão, que trata a igreja como se fosse uma casa de baixo meretrício. A noiva de Cristo como se fosse uma prostituta, que se prostitui por um dinheirinho. Te dá alguns momentos de prazer, mas cobra por isso. A noiva do Cordeiro, irmão, é santa, imaculada, adornada pelo próprio Cristo. E jamais ela se corromperá com esse mundo. Jamais ela se venderá ou será vendida. Porque o preço que foi pago por ela é um preço impagável pelos homens. Jesus pagou o preço pela sua igreja e foi preço de morte, morte de cruz. E Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o preço pela tua alma, pela minha alma. E não adianta você dar dinheiro para a igreja, para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, dar R$100, beijar o pé da apóstola, dar um carro, dar um avião. Irmão, Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Deus não está nem aí para aquilo que você tem. Deus está preocupado com aquilo que você é. A minha Bíblia diz que o Senhor passeia na terra buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia não diz que o Senhor está passeando pela terra buscando o dinheiro dos homens, o ouro dos homens, a prata dos homens, pelo contrário. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e o dono da prata, Ele tem tudo. Ele não precisa do que você tem. Ou você acha que Ele precisa? Pastor, eu estou ligando porque eu quero dar um dízimo de R$10.000 na sua igreja. Jesus, hoje vai ser forte o babado. E o pastor olha e fala: como assim, irmão? Nem te conheço. Não, eu congrego na igreja fulano de tal, mas Deus mandou eu dar o dinheiro. Não, não foi Deus não, irmão. Não foi Deus não, foi o diabo que mandou você fazer isso. Porque a Bíblia diz que você deve levar o seu dízimo à casa do tesouro. O dízimo não é seu, você não pode administrar, dar para ninguém. O dízimo é da sua igreja, devolva lá onde você congrega. É isso que a Bíblia diz. Não gostou, irmão? Você tem que ir lá na igreja do Silas Malafaia. Ele aceitou 10.000, pode ir dar lá. Ou qualquer outro. Mas eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. O apóstolo Paulo disse: prego eu sim o evangelho, e ai de mim se não fazer.
e não tenho galardão nenhum nisso. Faço, irmão, porque eu faço para Deus. Muitos, ele disse, pregam o evangelho por reconhecimento pessoal, querem ficar importantes, se candidatar a deputado, governador, sabe Deus o quê. Outros por riqueza. E ele continua dizendo, mas não importa o porquê eles estão pregando, o que importa é que ele seja pregado o evangelho. Mas depois... Uma vez eu estava no monte, não sei porque está mandando isso, mas vamos lá, né? Fazendo uma campanha de oração e jejum. Eu chegava no monte meia-noite e ficava até as 5 horas da manhã orando, todo dia, 21 dias, jejuando e orando no monte de madrugada. Em uma das madrugadas eu cheguei meia-noite, faz muitos anos isso atrás, lá em Curitiba, no zoológico, no Monte do Zoológico, quem mora lá conhece. E eu estava ali de joelhos orando, já fazia umas 2 horas, e eu estava muito cansado. Então eu vi uma fogueira ali do meu ladinho, um cheiro de papel queimado. E eu fiquei preocupado, falei, uau, estão colocando fogo no mato. Crente é fogo, né, para fazer fogueira. O povo gosta de um foguinho estranho. E eu fiquei olhando e tinha um grupo de homens, uma rodinha, queimando uns papelzinhos no meio, uma fogueirinha, e uns papeizinhos sendo queimados, vários papéis, muitos papéis. E eles abriam os papéis, tiravam coisas de dentro daqueles papelzinhos, eu meio de longe, eu sem óculos não enxergo muito bem, enxergo só de perto, de longe não. Vejo um vulto, eu enxergo até a irmã ali, eu estou vendo, o irmão que está de cor-de-rosa, já não vejo o rosto dele, dali para trás já não consigo identificar quem é. E eu via que eles abriam o negocinho, tiravam o negócio dele, jogavam no fogo, abriam o negocinho. Me chamou minha atenção, me desconcentrou, parei de orar. Eu levantei, fui andando do lado, porque eu sou mais curioso, né? Eu sou curioso. E eu fui ali perto, disfarçando, assim, daí eu vi um grupo de irmãos, todos de terno, de gravata, ali orando, dizendo, oh glória. Aí eles pegavam dinheiro do envelope, que tinha dentro do envelope, cada envelope tinha um dinheirinho, não sei qual era o valor. Colocavam numa caixinha, abriam um papelzinho que estava dentro, colocava, queimava o envelope. Depois eu descobri que isso era uma campanha que eles estavam fazendo. E aí eles diziam que eles iriam orar pelos irmãos no monte, levariam os seus pedidos de oração, apresentariam a Deus, mas tinha que pôr R$50 dentro do pacotinho. Se não tivesse 50, não orava. Tinha que dar oferta para os irmãos, senão não. E tinham muitos, eles ficaram muito tempo. Sei lá, 300, talvez, 400, eu não sei, tinha muito. Era um saco, assim, bastante coisa. Eles de uma igreja bem conhecida. Eu não vou falar o nome, não, vocês vão dizer que eu estou perseguindo os irmãos. E aquilo entristeceu o meu coração. Eu voltei para o lugar onde eu estava orando, muito escuro, né? No monte tudo é escuro, não tem luz. Eu voltei para o lugar, me ajoelhei e disse, Jesus, por que esses caras fazem isso? Estão roubando o povo, enganando, mentindo. Tudo pastor, Jesus. Falei, onde a igreja vai parar? Ele disse, isso não é minha igreja. A minha igreja não faz isso. O Espírito Santo falou isso para mim. A minha igreja não faz isso. Ele disse, demais, eu vou te contar uma coisa. Quando esses homens cobram, eles cobram pelo seu trabalho. Porém, eles não têm mais nada para receber. Eu não devo nada para eles. Eles optaram em receber o seu galardão aqui na terra. Mas o galardão que eu tenho para você é no céu. Falar de Jesus, andar com Jesus não significa que você seja alguém que vai morar no céu. Eu podia falar para você do Judas, que andou com Jesus. Se você olhar em Lucas, no capítulo de número 9, a Bíblia diz que o Senhor envia os seus discípulos de 2 em 2,
Uma das duplas tinha Judas. O Senhor orou por eles, deu a eles autoridade, deu a eles poder. Eles foram à casa dos doentes, os doentes foram curados, Judas estava lá. Eles oraram pelos aleijados, os aleijados levantaram, Judas fez isso. Eles oraram pelas pessoas que estavam presas a demônios e elas foram libertas, Judas fez isso. A Bíblia diz que quando Jesus deu poder, escute muito bem isso, e Jesus deu autoridade para os seus discípulos, ele deu para todos. Mas Judas era conhecido por ser ladrão. Pastor, Deus dá poder e autoridade para ladrão? Dá, ele deu para Judas. E aí você vai perguntar para mim, por que o cara rouba todo mundo, mas ora e Jesus cura? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você precisa entender isso. É mais ou menos quando você vai votar, algumas pessoas, né? Espero que não tenha ninguém aqui assim, um político, e fala assim, o cara roubou, mas olha quanto ele fez. Não é? Ou então aquela esposa que apanha do marido, chega em casa, ele, pá! Chega em casa, pá! Aí você olha para a mulher e fala, irmã, por que você não sai de casa? Abandona esse traste. Mas ele me bate, mas ele é bonzinho, ele compra comida, paga a luz, paga a água, ele só me bate. Se estiver mentindo aí, você pode pegar a Bíblia e jogar na minha cabeça aqui. Que fala, é mentira esse bilhete. Está entendendo a mensagem? Ser crente, estar buscando a Cristo, e eu estou exemplificando aqui da melhor maneira que eu posso para que você entenda o que eu estou dizendo. Buscar a Cristo é buscar a noiva de Cristo, é ser a noiva de Cristo, é ser virgem, ter uma roupa branca, estar devidamente adornada, limpa, cheirosa, não se prostituir, não enganar, não mentir, não roubar. São mandamentos básicos da Bíblia, aplicados para que nós possamos ser chamados de crentes. A Bíblia ela é muito ampla. O Espírito Santo utilizou várias pessoas para escrevê-la, vários livros, são 66. E é muito legal vir aqui e dizer, olha, 370, 65, não sei quantas vezes está escrito na Bíblia, não tema, oh, aleluia, aleluia. Mas lá está escrito também, não minta, não roube, não se prostitua, não adultere, não engane o seu irmão, não tenha uma balança defraudada, não tenha 2 pesos e 2 medidas. A Bíblia é muito ampla. Mas as pessoas se firmam e se baseiam naquilo que lhes beneficia, não dando atenção naquilo que pode tirar deles a sua salvação. Algumas pessoas ensinam na igreja de maneira errada que pecado é pecado, isso é mentira. Jesus. Pastor, não existe pecadinho e pecadão, pecou, mentira. A Bíblia diz que existe pecado que é para a morte, e existe pecado que não é para a morte. E que se você cometer um pecado que não é para a morte, está tudo certo, Jesus vai te perdoar e está beleza. Mas se você cometer um pecado que é para a morte, você vai para o inferno. Vai para o inferno. Quer um exemplo? Os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. A mentira é um pecado de morte. Os glutões não vão entrar no reino do céu. Está escrito isso na Bíblia? Não. Está escrito que glutonaria é pecado. Mas não diz que você vai para o inferno porque você come demais. Diz? Não. Então, se você comer demais, é feio, você vai engordar, ficar buchudo, enorme, igual o pastor, assim, depois tem que fazer bariátrica, perder 50 quilos, come demais.
Fica com pressão alta, pode ter diabetes, fica com dor nos joelhos, fica um monte de coisa, porque você comeu demais, você paga aqui. Aí não quer dizer que você vai para o inferno. Eu até uma pastora que falou que os gordinhos não vão entrar no reino, né? Lembra como é que era o nome daquela cretina? Ana Paula Vacilão. Que os gordinhos não vão entrar no reino. Tem que falar para ela que quem não vai entrar no reino são os hereges, como ela, né? Que falam heresias. Esses vão para o inferno direto, de tobogã, assim, ó. Então, existe pecado que não leva você para o inferno e existe pecado que leva você para o inferno. Então, existe pecadão e pecadinho. Isso existe. Eu estou te dando embasamento bíblico para aquilo que eu estou te falando. Não estou te falando o que eu acho. O que eu acho não interessa. Quando nós estamos buscando o reino de Deus, nós precisamos aprender da palavra de Deus. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala. Que a palavra de Deus é o próprio Deus, é o legado de Jesus Cristo, aquilo que foi deixado para mim e para você como sendo de verdade. Quando Jesus Cristo disse, cuidado com a doutrina das... Quem sabe? Velhinhas. Ele disse, andai na sã, mas cuidado com a doutrina das velhinhas, vai levar vocês para o inferno. Algumas traduções falam velhinhos, mas a correta é velhinhas. Mas o que é a doutrina das velhinhas, irmã? Você sabe? São aquelas doutrinas que os caras dizem para você, olha, a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz. Está escrito, Deus falou, mas não está escrito. Você já parou para prestar atenção quando você vai ouvir um pregador pregando e citando coisas que a Bíblia diz? Você tem o costume de chegar em casa depois e olhar para ver se aquilo está escrito mesmo? Quem faz isso, levanta a mão. Ninguém faz. Ninguém faz. Eu tenho falado isso, que nós temos, foi criada na igreja, irmão, uma geração de crente filhote de passarinho. Essa aqui faz tempo que eu não falo, essa da minha, é minha essa também. Essa é minha. Crente filhote de passarinho. Um dia eu estava assistindo não tinha o que fazer, eu estava assistindo National Geographic. Eles estavam mostrando sobre os ninhais, coisa que eu não me lembro bem. E aquilo chamou minha atenção, eu comecei a prestar atenção. Eu estava mexendo no telefone, com a televisão ligada, como todo mundo faz, né? E estava passando aquele troço. E aí eu vi uma mamãe passarinho, ela vinha com o bico cheio de minhoca, borboleta, sei lá, cheio de bicho, de coisa assim. E ela sentava no ninho, ficava de pezinho no ninho, e os filhotinhos assim, ó, com a boquinha aberta. Aí, eu vou precisar soltar o microfone. Filhotinho assim, e a mãe vinha e fazia assim, ó, com a comida, ó, e ele. Ele viu o que estava comendo? Sim ou não? Crente, filhote de passarinho, essa é minha também. Tem várias minhas aí rodando já. Come e não presta atenção no que está comendo. E a comida pode ser envenenada, irmão. Pode ser comida envenenada. Ela pode matar você. A palavra de Deus atribui o termo comida à palavra de Deus. Mas a palavra pode não ser a de Deus. E essa é a doutrina das velhinhas. Tanta gente agarrado em doutrinas que não são a sã doutrina. Regras de homens, conduta de homens, que eles aprenderam maquinalmente uns com os outros. Eu estava ouvindo hoje uma pessoa falar sobre aqui em Guaratuba nós temos a festa do Divino, uma festa católica, em adoração ao Divino Espírito Santo. Eles fazem uma tenda lá, cheia de barraquinha, tem show.
movimenta a cidade, são acho que 15 dias de festa, né? 12 dias de festa. Movimenta a cidade, dá emprego para um monte de gente que fica desempregado, porque uma cidade turística no inverno é uma tristeza. As pessoas ficam sem emprego, muita dificuldade no verão, a benção, no inverno é complicado. Então, os governantes criaram diversos eventos, atrai muita gente. Aliás, se você for embora hoje, eu recomendo que você não vá antes da meia-noite, se você vai por Garuva, né? Porque está uma fila gigantesca, se você for, você vai ficar 3 horas parado lá. Então é melhor você ir jantar, sem pressa, passear, né? Ir lá na festa do Divino, dar uma olhada, espera até meia-noite para daí você ir embora. Porque se você não for, senão você vai ficar na estrada esperando, né? E eu escutando o irmão falar, pois é, pastor, eu estava conversando com o meu obreiro da igreja, eu falei, puxa, não me agrada que você vá lá na festa do Divino. Eu só fiquei escutando, porque eu vou, né? Eu vou. Eu fiquei escutando ele falar, mas eu também não ia falar para ele que eu ia, né? Porque ele já ficou... Fiquei quieto só, né? Porque o peixe morre pela boca, irmão. Você tem que aprender a ficar calado, né? Eu fiquei bem quietinho, ele estava falando. Que é uma festa idólatra. E daí você vai lá comer um negócio que foi consagrado por Satanás. Eu fiquei escutando. Eu falei, pois é, irmão, pois é. Aí ele até fez uma meia-culpa. Ele disse, pode até não ser, mas eu penso dessa maneira. E daí se o irmão, meu obreiro, está desobedecendo a minha voz, eu fiquei bem quietinho, mano. Não falei nem que sim, nem que não, porque isso não é problema meu, né? Eu só escuto, entra aqui, sai aqui. Mas eu me lembro, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, o pastor tinha um programa de rádio aqui na cidade. Era para vocês terem uma ideia de quanto tempo, era AM o programa. Faz tempo. Mas era a única rádio que tinha na cidade, todo mundo ouvia. E a gente transmitia o nosso culto todo dia, da meia-noite às 2h, eu ganhei o horário na rádio. Então nós gravávamos todos os cultos, fazia muito tempo, tinha mais de 1000 mensagens. E eu ganhei a oportunidade de uma pessoa muito querida, que está em Jesus, eu espero, Dida, que Jesus já recolheu faz algum tempo atrás, ele me deu esse horário, ele era gerente da rádio. E fiquei eternamente grato a ele por isso que ele fez, porque a gente evangelizou muita gente durante muitos anos com esse programa. E aí no sábado à tarde, eu chegava 1h até às 3h, fazia o programa ao vivo. Então era praticamente um telecat. Um telecat. Que eu estava aqui na cidade. E aí eu pregava, eu falava sobre essas coisas que você vê eu falar na igreja aqui, tá? Não falava de política, falava só na rádio, e os irmãos ficavam enlouquecidos comigo. E um dia eu falei, hoje vai ter festa do Divino, e quando acabar nós vamos lá comer um pastel, que tem uma barraca de pastel lá excelente. Tem uns irmãos lá que faz como é que é aquele negócio de queijo com goiabada? Tapioca. A barraca de uns irmãos crentes, não é da nossa igreja, mas é uns irmãos crentes, dizimistas na igreja deles. E que durante esse período eles vão lá, né? E ganham bastante dinheiro para poder se manter durante muito tempo. E eu falando assim, eu estou falando para vocês. E vamos lá hoje comer um pastel e tal. Aí, na outra segunda-feira, eu caminhando na rua, encontrei uma irmã. Eu vou falar o nome dela, irmã Perpétua. Assembleia de Deus. Mas naquele tempo ela estava na Quadrangular. Ela, irmão Nene, irmã Noemi, todo mundo. Depois veio todo mundo congregar na nossa igreja depois. Como todo mundo ouvia o meu programa de rádio no sábado, no domingo o cara me derreteu no púlpito. Aquele herege, ele falava. Batia na minha. Pastor João, eu vou falar o nome dele. Vagabundo, desculpa eu falar assim. Vai lá comer pastel consagrado do diabo, falando para todo mundo que pode, e não sei o que, mas desceu, pau. Segunda-feira eu andando no centro, bem tranquilo, a gente mora em cidade pequena, né? Agora tá grande, mas era menor naquele tempo, 10 anos atrás. Pastor, pai do Senhor, daí irmã, beleza? Pastor, esse negócio de comer pastel no Divino é pecado? Ela veio na minha jugular já. Falei, não, irmão. Mas não é uma coisa consagrada para o diabo? Eu falei, mas quem consagrou para o diabo? Você?
Mas não é consagrado para o santo? Eu disse, não. Consagrado para o santo é quando você vai no terreiro de macumba, que nós era macumbeiro e eu fui. A gente fazia festa de Cosme e Damião, a gente consagrava para o Cosme, para o Damião, as coisas, dava para os outros, comia macumbado. Eu falei, onde eu vou comer, os irmãos são crentes. São da igreja da missionária aqui do lado, dizimista, conheço os irmãos, fui eu que ganhei eles para Jesus, batizei. Você acha que os irmãos crentes chegam lá, faz a comida dele, consagra para o diabo para vender para mim? Ela ficou pensando, tem gente que demora um pouquinho, né, para até sair daqui, descer, voltar. Falei, por que você está falando isso? Não, o pastor João falou e tal. Eu falei, cada um é cada um, né, irmão? Mas Deus é Deus na terra para julgar quem fala todas as coisas. 30 dias depois, descobriram que o pastor João, santão, que não comia pastel na festa do divino, tinha uma amante. Que era chefe do coral deles lá da igreja. E a mulher pegou e o pau torou no domingo na igreja. E o irmão foi excluído da igreja quadrangular. Excluído, mandado embora, demitido por justa causa. Ele e sua mulher foram embora da cidade. E o pastor que come pastel está aqui até hoje. É disso que eu estou falando para vocês, doutrina de homens. Comer coisas consagradas a outros deuses é diferente de você ir na festa do divino. Comer uma coisa na barraca de um crente. Se você for para a Bahia, irmão, quem aqui já foi para a Bahia? Levanta a mão. Já comeu acarajé lá? Eu não. Tiago já comeu. Morreu, Tiago? Deu dor de barriga? Quando a baiana está fazendo, o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem, né? Está lá mexendo o bagulho, porque você sabe que o acarajé dá um baita de um trabalho para fazer, porque ele é um bolinho de feijão, né? Não sei se você sabe. Massa, o feijão, igual fazer um pirão, só que é doce. É mais adocicado, né? Não doce. Depois corta ele, daí frita o camarão. Eu odeio aquilo, odeio. Eu senti o cheiro e vomito já, por causa do óleo de dendê. Eu odeio aquilo. Não consigo nem, né? Todas as baianas que vendem lá, antigamente, agora não, graças a Deus tem muitos crentes lá no meio, mas a maioria, mãe de santo, pai de santo, você come lá, quando ele fala, o preto velho, abençoa aqui, é consagrado. Aí você sabe que foi consagrado? Não. Ele vai fazer mal para você? Não sei, nunca comi. Comi uma vez que uma irmã fez aqui, mas não gostei. Então é diferente. Ah, mas nós vamos na festa junina. Festa junina é pecado? Não. Claro que não. Mas e a festa de São João? Veja, é diferente. Você sabe o que era a festa de Pentecostes na Bíblia? Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe o que era a festa de casas fixas? Você sabe quantas festas anuais existem em Israel? Mais de 14. E cada um comemora uma coisa. A festa de Pentecostes, 14 dias. Chama-se amada também de festa das sementes. Comemorava a colheita numa data específica. A abundância da colheita do campo, onde se serviam sementes e blá, 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 blá. Festa junina se faz por quê? Por causa do pinhão. Qual é a diferença? Nenhuma. Se você não tem fé, e eu vou dizer para você que eu já comi até frango de macumba. Já comi. Nem dor de barriga não me deu, já quero avisar você. Não deu. Que o tempo que o pastor era ímpio, eu tomava muito umas cachaça, né? E a gente voltando embora, piado, 17, 18 anos. Aquela macumbona na esquina, aquele bruto frangão. Com aquela farofa apetitosa. Nós sem comer já umas 15 horas, só na cachaça. Olhava aquilo e falava,
dinheiro no meio, irmão, cheio de moeda que eles deixavam para o santo. Aleluia. Cada moeda era um talagaço de cachaça, irmão, champanhe. E dá-lhe comer aquele frangão, sentava em 5, 6 ali em volta do macumba do cara e comia tudo. Uma vez o macumbeiro viu, veio correndo: seus desgraçados, estão comendo o negócio do meu certo. Certo o que, vagabundo? Sai daqui, vão meter a porrada. E comemos tudo ainda. Ele foi aqui embora. Eu não estou falando que é para você comer, eu estou te contando o meu testemunho, a minha história, a minha vida. Eu não sei que tamanho é o seu Deus. Mas tem crente que o Deus dele é menor do que o Deus da macumba. Tem crente que o Deus dele é tão pequenininho, irmão, que se ele comer um negócio que foi cruzado no centro, ele morre. A minha Bíblia diz que se eu tomar veneno, não vai fazer mal nenhum. Nossa, pastor, você está comendo esse negócio aí, isso era do São João, irmão, está até meio pimentado esse negócio aqui. Tá. Oh, aleluia. Glória. Dá uma Coca-Cola. Eu preciso fazer isso porque eu preciso quebrar esse paradigma na sua vida. Eu quero que você entenda o que eu estou fazendo. Eu estou falando de todo poder. Eu estou falando de um Deus todo poderoso. Eu estou falando que você tem que deixar de ser um crente casca de ferida, que você tem que deixar de ser um crente mimizento, que você tem que deixar de ser um crente rusguento, um crente desobediente, que tudo para você é o diabo, tudo é pecado, tudo não pode, mas você não ama o seu irmão, mas você não ajuda o pobre, mas você não santifica a sua vida, e a tua doutrina é baseada no que você aprendeu com as pessoas e não com o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia é verdade, o que não está é mentira. E tem mais um problema ainda, irmão. A interpretação, a exegete do texto é a interpretação do texto. Que os caras interpretam com o seu bel prazer. Ah, mas isso aqui, vou dar outro exemplo. Jesus, onde é que nós vamos hoje? Quando eu estava indo na Assembleia de Deus, nós tínhamos um diácono, meu amigo, só falo do Geraldo, aqui é o diácono Geraldo. Ele vinha com a carta aos Coríntios dizendo: olha aqui, irmão, a Bíblia diz que o cabelo curto é pecado. Eu falava: aonde, cristão, que está escrito isso? Está aqui, ó. O apóstolo Paulo fala que a prostituta tem o cabelo cortado, mas que a irmã tenha seu cabelo com mantilha. E no final está escrito, ele diz assim: mas nós das nossas igrejas não temos tal costume. Eu disse: então, meu irmão, nós da igreja não seguimos isso. Isso é para a carta aos Coríntios, lá para a igreja aos Coríntios. Era um porto. Aí o marinheiro ia para o mar, ficava 6 meses, 7 meses. Quando ele voltava, ele não sabia quem que eram as prostitutas que estavam na esquina e quem eram as mulheres casadas. Não tinha aliança, não tinha diferença. Então aconteciam muitos estupros. E criaram-se então uma regra na igreja, que as irmãs que eram prostitutas deviam cortar o seu cabelo para diferenciar daquelas que não eram. É isso que a Bíblia está falando. Não, não é não. Ele está escrito aqui, ó, mas se você quiser ser contencioso, então ele está dizendo que eu tenho que conter, que eu tenho que reter isso. Eu falei: irmão, contencioso é rixoso. Gente que briga por coisa que não sabe o que está falando. Ele disse: se você é um rixoso, se você é um contencioso, se você gosta de brigar por qualquer coisa, então guarde o mandamento. Mas nós da igreja não guardamos. Então, a Bíblia nunca disse que cabelo curto era pecado. Nunca falou isso, que para ser crente tinha que ter cabelo comprido. Nunca disse, irmão. Que para você ser santo, você tinha que ser branco, preto, azul, amarelo, vermelho. Nunca foi dito isso. Que você não podia usar calção, que era pecado. Isso não tem na Bíblia, irmão. Ah, pastor, mas a Bíblia diz lá no livro de... sei lá onde, nem me lembro mais. Faz tanto tempo que eu li isso que eu não lembro. Que o homem não deve usar a roupa da mulher e a mulher não deve usar a roupa de homem. Eu falo: mas pera, mas roupa de homem é o quê? É calça? É. E roupa de mulher é o quê? Vestido? É. Eu disse: então Jesus é viado. Sangue de Jesus tem poder? Como você está falando isso? Eu falei: leia o livro de Apocalipse.
capítulo 1, verso 10. O apóstolo João vê Jesus, a Bíblia diz que ele está de vestido no céu, cara. Ele não está de calça, ele está de vestido. Como é que você vem falar que vestido é roupa de mulher? Pelo amor de Jesus. E está cheio de gente ainda falando isso, ensinando isso, pregando isso. Isso é uma heresia, é uma mentira maligna, desgraçada do diabo. Você pode usar o adjetivo que você quiser. Eu não estou saindo 1 milímetro do texto, porque eu estou falando sobre doutrina de homem e doutrina de Deus. E eu tenho que falar assim, porque eu quero que você entenda. E pare com essa frescuragem, irmão. Dentro da igreja, que não existe na palavra de Deus. Se você acha que o Velho Testamento está falando de calça e de vestido, você devia ler história e saber em que ano foi inventada a calça. Quem sabe? Alguém sabe? Em que ano foi inventada a calça como vestimenta adotada? Não, eu sei, mas tá bom. Eu disse para o moço, disse assim, você sabe quando os Estados Unidos foi colonizado? Eu disse, sei, perto de 1500, eu disse, então, 400 e pouco, 500 por ali. Eu falei, depois que eles foram colonizados, quando os ingleses, na segunda leva, vieram, eles então pegaram o tecido que era colocado sobre as barracas, que é o tão famoso jeans, e resolveram cortar ele e colocar por causa dos espinhos, do gado. Então aí se adotou a calça, perto de 1700. Ah, pastor, mas o livro de história diz que os sumérios, lá mas o sumério não tinha contato com os crentes aqui, irmão, porque o mundo era gigantesco naquele tempo. E a calça só chegou lá nessa data. É a história que fala. E a gente precisa aprender a entender isso. Que não é porque a irmã usa calça que ela não pode ser usada por Deus. Que o irmão usa bermuda, que ele não pode ser usado por Deus. Isaías, não, Ezequiel 46, a Bíblia diz que os irmãos estavam na Babilônia, lá era muito quente. Ezequiel, ele era sacerdote e profeta, exercia 2 funções. A Bíblia diz que ele vem no lugar santo para prestar ali o culto a Deus, para queimar os incensos, para trocar os pães. Deus chama ele e fala, Ezequiel, o negócio é o seguinte, aqui é muito calor, eles estão no Iraque. E essa veste sacerdotal é muito quente, era de veludo, então vamos fazer o seguinte, você põe um calção que cubra da metade dos teus lombos, até a metade dos teus rins, põe uma coifa na tua cabeça, e é assim que você vai entrar no lugar santo para sacrificar sem camisa. Porque eu não quero que você sue, para que as pessoas não digam que o trabalho de Deus é penoso. Isso está escrito na Bíblia. E os caras têm a cara de pau de dizer que se você andar de calção e sem camisa é pecado. Então Deus mandou Ezequiel pecar. Isso é considerado, qualquer estudo básico de teologia sabe que isso é uma veste sacerdotal, calção de linho, coifa na sua cabeça e sem camisa. Mas ao contrário das pessoas ensinarem o que a Bíblia diz, eles dizem, tá andando de calção e sem camisa é pecado. Mas olhar para a bunda das irmãs não é, olhar para as coisas das irmãs não é, mentir para os outros não é pecado. E aí o cara fala, minha igreja, que igreja? Casa de heresia, onde ensina as pessoas mentiras, contrárias à palavra de Deus, que vão levar as pessoas para o inferno. Porque a Bíblia diz, eu vou repetir, que os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que aquele que acrescentar um tio, retirar uma vírgula das escrituras, deste ele será tirado do seu lugar no reino. Como que um pastor sobe em cima do púlpito para dizer que uma coisa é pecada, contrária à palavra de Deus? Se a Bíblia está falando outra coisa, a Bíblia está dizendo que você pode usar, e o cara diz que se você usar, você vai para o inferno. Quem é mentiroso, irmão? A Bíblia ou o pastor que prega isso? Olha como é sério o que eu estou te falando. Como é sério o que eu estou falando para você. Daí tem uns querendo falar, pastor, mas sabe o que é? Dá vontade de ser dana. Quer dizer, igual o Sansão, pegar uma queixada de burro e matar uns 600. Né? À vontade, irmão. Porque as pessoas não leem a Bíblia.
e ainda discute com você. Ah, mas então quer dizer que todo mundo pode vir na igreja de calção e sem camisa. Eu falei isso, cristão? Eu estou falando isso? A sã doutrina é aquilo que está contido na palavra de Deus, no Novo Testamento. Isso é a sã doutrina. Está escrito, Jesus deixou o seu legado para mim e para você. Ele deixou escrito de maneira muito clara, por isso devemos ser escriturísticos, biblicistas, cristocêntricos. Isso é uma igreja de Jesus, baseada nas escrituras, no que está escrito e não no que as pessoas acham que está escrito. O que você acha, guarda para você. O que eu acho, eu guardo para mim. Eu acho que o Palmeiras é o melhor time do mundo, mas não é. Você acha que é o Corinthians só porque ganhou ontem, mas também não é. Isso é o que a gente acha, cada um é cada um. Mas quando nós falamos de Bíblia, não é o que a gente acha. O apóstolo Pedro disse que as escrituras não são de particular interpretação. As escrituras são interpretadas pelo Espírito Santo de Deus. As escrituras são conduzidas pelo entendimento que o Espírito Santo de Deus dá para mim e para você. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus fez é bom, então qualquer coisa que você quiser comer você pode, porque não é pecado. Se você quiser beber você pode, desde que você não se embriague, não tem problema. Jesus nunca disse que isso é pecado. Mas quantas pessoas que estão à margem do Evangelho, à margem da igreja, não congregam, não participam da Santa Ceia, porque têm problemas conjugais, porque ainda bebem, ou porque fumam, ou fazem qualquer outra coisa que os caras aí fora dizem que é impeditivo para participar da Santa Ceia, mas isso é mentira. A Bíblia diz: comei todos. E no dia da Santa Ceia, só você ler o texto, tinha muita gente lá que já estava bêbado porque tinha tomado muito vinho. E os caras ainda estão falando que tomar vinho é pecado. Nós devemos aprender as escrituras, nós devemos olhar para o que é correto, o que é certo. Nós devemos olhar para a Bíblia, irmão. Estou gritando aqui, me matando para falar isso para você. Leia a Bíblia, pelo amor de Jesus. Leia a Bíblia, aprenda a palavra de Deus, pare de viver fora da sã doutrina, porque senão você não vai entrar no reino dos céus. Jesus vai vir buscar uma igreja dentro da sua igreja. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, de boas obras, imaculada, com a sua veste branca. Jesus não vem buscar crente fofoqueiro, crente linguarudo, crente mentiroso, crente mal pagador, crente enganador, crente zoeiro, que fica zoando, contando piada do Espírito Santo, falando em língua estranha e dando risada como se isso fosse um circo. Como até bem pouco tempo uma igreja de um fulano de tal aí, tinha um negão que andava por aí contando piada de Jesus. Ah, o crente pede pizza pentecostal, xalabaca, de todo mundo rindo, zoando o Espírito Santo, escarnecendo a Deus, filho de Satanás, e todo mundo pagando ingresso para ir dentro da igreja. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Entristecendo o Espírito Santo de Deus. Com plena consciência, porque tem conhecimento do bem e do mal. A minha Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito Santo a homens ou a outros deuses. E aí os pastorzões, crentões, falam que você vai para o inferno porque você está de calção. Vai para o inferno porque você tomou uma cerveja. Não pode participar da ceia porque você ainda fuma. E assim o diabo escraviza as pessoas enfraquecidas. Porque a pessoa não consegue vencer o cigarro, porque o cigarro é mais forte que ela, irmão. Mas quando ela vir para Jesus, dobrar os seus joelhos, aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador, passar a fazer parte do corpo, ela vai começar a se fortalecer, e ela ficando forte, ela vai vencer o cigarro, ela vai vencer a bebida, ela vai vencer a droga, ela vai vencer a prostituição, porque agora ela faz parte do corpo de Cristo.
E a Bíblia diz que quem não come da carne, não bebe do sangue, não tem parte com Deus. E quantos homens impedem as pessoas de ter parte com Deus, como se o corpo fosse deles, o sangue fosse deles, mas não é. Não é. Igrejas mancas, manchadas, coxas, doentes, porque não andam na sã doutrina, porque não andam dentro das escrituras sagradas que Cristo deixou para mim e para você, como sendo fiéis e verdadeiras, e deu elas para que nós aguardássemos como o maior tesouro que temos, meu e seu. Não existe mais nada nesse mundo mais valioso do que a palavra de Deus. Esse é o meu tesouro e eu espero que esse seja o seu tesouro. Guardar as escrituras no nosso coração. Aprender o que é certo. Não excluir as pessoas, mas amá-las. Falam tanto de igrejas, que as igrejas devem ser inclusivas para receber os irmãos que são homossexuais, que são prostitutas, e eu acho que deve ser mesmo. Eles devem vir para ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que é assim que deve ser. Mas eles excluem o bêbado, excluem o fumante, excluem o divorciado. Eles excluem essas pessoas, excluem o que não é crente, excluem o que não aceita a doutrina deles. Que igreja inclusiva é essa? Que esses caras pregam? Nós devemos incluir as pessoas na palavra de Deus. Eles têm que vir para a igreja ouvir a verdade. E a verdade muitas vezes ofende você. A verdade muitas vezes vai ofender você. Porque é a primeira ação que a verdade tem na nossa vida. É te ofender. Mas depois ela vai fazer você pensar. E quando você pensar, você vai julgar. E julgando, você vai pesar o que é certo ou errado, porque você vai vir às escrituras para tirar a tua dúvida. E quando você lê a palavra de Deus, você vai entender que você vivia na mentira. Eu tenho um moço que congrega na nossa igreja que é casado com outro moço. Muito querido. Não vou falar o nome dele mesmo porque eu nem lembro. Eu não lembro. Essa semana eu orei por ele de novo. Ele era casado com outro moço. E um dia ele ligou para mim e disse: pastor, eu sou homossexual, sou casado com outro moço, nós temos uma relação, somos casados há mais de 5 anos, o senhor aceita que eu seja sua ovelha? Eu disse: claro, claro, e eu vou cuidar de você melhor do que eu cuido das outras. Mas tem uma condição. Ele disse: qual? Você tem que ouvir a palavra de Deus. E aquilo que Deus quiser que você faça, você tem que obedecer. Se Deus quiser que você desfaça o seu casamento, você tem que desfazer. Se Deus quiser que você fique, você fica. Vamos combinar? Combinado. Aí ele começou a congregar comigo. Aí veio fazer uns 5, 6 meses atrás disso. Não durou 45 dias, eles tiveram uma briga e o moço, que era o marido, foi embora. E eu orei com ele muitas vezes, porque ele ligava para mim e chorava como uma criança, de dor, de desespero. E nós fomos orando, 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 orando. E já faz alguns meses, essa semana eu orei com ele de novo. Ele disse: pastor, eu tenho visto coisas diferentes, o meu coração está diferente, eu não quero mais ser assim. Não quero mais. Eu quero que o Senhor ore para Deus tirar esse sentimento do meu coração. Porque eu entendi que isso é errado. Eu quero ir para o céu, pastor, eu não quero ir para o inferno. A palavra de Deus continua transformando, salvando e libertando. Desde que ela seja pregada com verdade. Desde que ela seja instruída, ensinada pelo próprio Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence da justiça, do juízo e do pecado, não sou eu. Eu não tenho direito de escolher quem vem na igreja, eu não tenho direito de escolher para quem eu prego, eu não tenho esse direito. A igreja não é minha, é de Cristo, Ele é o meu e o seu pastor. E eu tenho a obrigação de obedecê-lo.
Eu tenho a obrigação de cumprir as Escrituras, de amar a todos que eu consigo ver e alcançar. E se eu tiver a oportunidade de pregar o Evangelho para que ele seja salvo, não interessa que aspecto ele tem, eu não me importo. Não me importo. Porque nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem que eu recebi do Senhor Jesus. E eu tenho feito isso. Às vezes com dor no meu coração, com dificuldade, mas eu tenho feito isso. Não tenho deixado ninguém para trás. Tenho falado a verdade sempre para todos. Eu poderia hoje estar fazendo um culto de festa, pregando prosperidade, pedindo a tua oferta, pregando aqui sexta-feira disso, sexta-feira daquilo, quinta da campanha, sexta, e ganhando um monte de dinheiro. Você pode ter certeza com a audiência que nós temos. Já estava cheio de ouro, cheio de coisa, mas eu não estou aqui para isso. Eu vim aqui para pregar o Evangelho e para deixar o Espírito Santo agir no coração de cada um de vocês, para que todos tenham a oportunidade de morar no céu. Independente da crença, da religião, da cor, da opção sexual que você tem, isso não é problema meu, não importa. Eu só brinco. Ontem o irmão falou: pastor, posso te dar um beijo? Eu falei: só se for hétero. É um beijo hétero? É, então pode. Brincadeira. Amém? Você crê nisso? Você quer fazer parte de uma igreja limpa? Você quer fazer parte de uma igreja santa? Então santifique a sua vida. Santifique a sua boca. Santifique os seus olhos. Santifique o seu coração. E certamente, irmão, certamente, você vai iniciar uma igreja nova, branca, limpa, abençoada. Mas ela tem que começar dentro do seu coração, porque eu e você somos a igreja. E não adianta você desejar que a igreja seja se você não é. Você precisa ser o princípio. Você precisa fazer as coisas da maneira correta. Seja você o primeiro. Dê você o primeiro passo. Ouça a palavra de Deus. Deixe que ela entre no teu coração e faça morada. Quem vai tirar o vício, quem vai tirar o desejo, a vontade, quem vai fazer isso é o Espírito Santo, não sou eu, não é você. A Bíblia diz que não é pela força, nem pela violência, mas é pelo amor do Espírito Santo de Deus que eu e você vamos ser convertidos, transformados. E então vamos ganhar um novo nome. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos, por favor. Inclina a sua cabeça. Inclina a sua cabeça, abra suas mãos, por favor. Talvez você que está em casa, que ouviu essa mensagem, é uma dessas pessoas que tem sido até aqui discriminadas, que tem achado e pensado que Deus não se importa com você, que aquele pecado que você carrega na sua vida não tem jeito. Eu vim aqui para falar para você que tem jeito sim. Que se você se arrepender nessa noite e entregar a sua vida para Jesus, num simples ato de fé, mesmo em casa, ou se você está aqui na igreja, e ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você ainda não confessou a Cristo como Senhor, você ainda não conseguiu abandonar o pecado e acha que enquanto você não abandonar, Jesus não vai te amar. Eu estou aqui para dizer hoje para você que Jesus te ama do jeito que você é, e que você deve vir do jeito que você está, e quem vai transformar você é o Senhor, a responsabilidade é dele. Deus é quem muda, Deus é quem transforma, Deus é quem faz, Deus é quem age. Aleluia. Há uma unção de Deus diferente hoje na nossa igreja, um mover do Espírito diferente, diferenciado.
Se você está aí, eu peço que você agora abra o seu coração. Não precisa você sair do seu lugar. Se você está aqui, não precisa. Você está na sua casa, também não precisa se mover. Só abra o seu coração e diga para Deus, de dentro da sua alma: Jesus, esse sou eu. E hoje, papai, entra na minha vida e me muda, me transforma. Me aceita, Jesus, como eu sou, para que eu possa ser transformado. Fale para Deus. Diga para o Senhor que está olhando hoje para o teu coração, para a tua alma, com todos os teus defeitos, com todos os teus pecados, da maneira que você é, da maneira que você está, sujo, suja, não interessa. Jesus te ama e Ele quer transformar a tua vida hoje. Ele quer mudar a tua vida hoje, se você abrir o seu coração. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e se abrir, entrarei em tua casa, sentarei à mesa e cearei contigo, assim diz o Senhor nessa noite. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar aí. Deixa Jesus entrar aí e fazer morada. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar a minha igreja e todos esses milhares que estão comigo hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance cada um dos irmãos com o teu poder e também com a tua graça. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, põe a tua mão sobre a vida dos teus filhos e os abençoa. Recebe, Senhor, cada um destes que está orando na tua presença, na tua comunhão, na comunhão da igreja, para que eles sejam lavados e remidos no teu sangue, venham a ser limpos, e quem sabe amanhã, Senhor, eles estejam aqui na frente pregando a tua palavra, o teu evangelho, com poder e com a tua autoridade, sendo usados, Senhor, para pregar a tua palavra e testemunhar que só o Senhor transforma, só o Senhor cura, só o Senhor salva. Papai, em nome de Jesus, alcança cada um deles, eu te peço, Pai. Escreve os seus nomes no livro da vida, limpa-os, lava-os, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo, Senhor, cada um dos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só quem crê diz comigo: amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Tome seu assento. Tome o seu assento. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. E se trouxeram, você dá uma ceninha assim, que os irmãos vão entregar um envelopinho para você. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo. Você que está em casa também pode fazer isso. Já está posto aí o Pix da igreja. Caso você queira, você pode enviar aí a tua oferta, o teu dízimo também, não tem problema. Glória a Deus e aleluia. Assim que a gente recolher as ofertas,